gente, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Comunica Aí. Pelo Brasil. Minha gente, eu vou falar pra vocês. O Daniel fala, tu tá nervosa? Gente, não tem como não ficar nervosa, porque pra mim cada episódio é como se fosse o primeiro. É verdade. Eu chego, eu tô tremendo. Ainda bem que a mãozinha tá aqui pra baixo pra não mostrar o nervosismo, né? Gente, mas olha só, a gente tá muito feliz porque a gente tá finalizando o podcast Comunica Aí pelo Brasil e a gente tá finalizando assim de uma forma tão grata. Eu tô muito grata a Deus pela oportunidade de estar com essa pessoa que é tão importante pra nós aqui na nossa frente. Você vai conhecer muito a história dele hoje, tá? É isso aí. E ele é pai. Ele é esposo. Ele é vereador no Rio de Janeiro. Olha, e seja muito bem-vindo e com muita honra, Inaldo Silva. Prazer, Rose. Prazer, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Sou muito honrado em estar aqui com vocês. E a gente está mais honrado ainda de conhecer um pouco mais a história do senhor. Porque quando a gente falou para algumas pessoas que a gente ia trazer o senhor aqui no podcast Comunica Aí, as pessoas vibraram muito porque queriam também conhecer um pouco mais da história do senhor. E aí, quando a gente veio no Rio de Janeiro, minha plateia foi grande, viu? Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai bombar. Esse episódio vai ser maravilhoso. Diferente, porque eu sou nordestino. Eu vim para o Rio de Janeiro com 2 anos de idade e vim morar na Vila Cruzeiro no Morro. A gente costuma dizer que carioca não é quem nasce no Rio, né? Sim. Tem gente que nasceu no Rio e não parece carioca. Um dos maiores carioca que levou o Rio de Janeiro para o mundo era Bezerra da Silva. Saudoso Bezerra da Silva. Sim. E era pernambucano. Olha só, como é que pode? Porque o Rio é É o muito espírito, acolhedor. carioca é o espírito, né? Isso verdade. é verdade. Eu falo pra Rosiane que ela é tocantinense, mas o espírito dela é carioca. Eu gosto. O Rio de Janeiro ele foi muito acolhedor quando a gente chegou aqui. É diferente, muito, né? É diferente. É diferente. Mas eu vou te dar as honras, né, Isso. Dani? Bispo, não tem como não chamar. Bispo, a primeira que a gente sempre inicia querendo saber justamente da raiz, que o senhor já deu um spoiler aí. Da onde que o senhor veio, de qual cidade, qual raiz do senhor, nome do pai, nome da mãe? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou da Paraíba, de Paraíba. uma cidade chamada Araçagi, que eu nem sei se existe ainda. Sim. Eu vim para o Rio de Janeiro, meus pais paraibanos, com 2 anos de idade. E fui criado aqui, na Penha, quem conhece o Rio de Janeiro. Nunca tive tio, nunca tive tia, nunca tive avô, nunca tive vó, porque vim para cá com meus pais e mais 6 irmãos. Caramba! Fui morar no Barraco de Madeira, aqui na Penha, com toda a dificuldade que é quem vem do Nordeste. Sim. Para o Rio de Janeiro, né, em busca de um emprego melhor. Meu pai foi trabalhar de servente de pedreiro, dinheiro não dava para nada, trabalhava de segunda a sexta, só vinha para casa na sexta de noite, ficava no sábado e voltava no domingo. Caramba. E quando chegava em casa, minha mãe cobrando, né, um dinheiro para um chinelo, um dinheiro para comprar um lápis. E não tinha, porque servente de pedreiro, como era criar 9 filhos, só que 6 era deles e 3 eles trouxeram juntos. Todo mundo dormindo em rede, no Barraco de Madeira. Aí meu pai surtou, fugiu e abandonou minha mãe com todos os filhos. Caramba. Meu Deus. E ela, como uma boa nordestina, né, não deu nenhum para ninguém. Fui trabalhar em casa de família, querendo a gente com a maior honestidade, né? Sem imaginar que um dia a gente se tornaria vereador nessa cidade que nos recebeu com 2 anos de idade. Olha como é que as coisas acontecem. Estou aí no meu 3º mandato, lutando para fazer dessa cidade um pouco melhor, um pouco mais acolhedora. O Rio de Janeiro é conhecido muito pela sua violência, né? Sim. Mas tem seus lados também muito bons. E a gente hoje está aí no Rio de Janeiro trazendo o poder público para dentro da comunidade. Eu uso muito o meu mandato para a comunidade, porque normalmente o poder executivo faz em grandes obras onde todo mundo vê, Sim. mas dentro da comunidade não faz quase, porque ninguém vê, né? Sim. E como a gente tem um mandato, eu tenho no sangue o DNA de nordestino, Sim. o espírito de carioca e a vocação de pastor. Então juntou as coisas para ajudar o próximo. Esse é um pouquinho da nossa história. Então a gente cresceu nessa dificuldade toda, mas graças a Deus até aqui Deus tem nos ajudado, né? O Daniel até já soltou um spoiler falando que ele é bispo, né? E a gente queria saber como que foi essa caminhada da fé? Aonde que o senhor, nesse meio do percurso, encontrou a Deus? Eu conheci Jesus com 23 anos de idade, né? Imagina, morro há 37 anos atrás, você ir numa igreja evangélica era motivo de vergonha, né? Verdade. Hoje não. Hoje é
Tem até status ser crente, né? Grandes jogadores se dizem crente, atletas de Cristo, surfistas, atrizes, atores. Mas há quase 40 anos atrás, ser crente era motivo de chacota, né? Sim. O crente passava, aleluia, faria na cuia. Essa encarnação toda, né? E durante 2 anos eu ouvi o programa de rádio. Muito católico. Minha família é muito católica, praticante, rezava o texto todo santo dia, eu fiz primeira comunhão, eu me crismei, fui coroinha. E toda vez que eu ia trabalhar, tinha o programa da igreja e eu ouvia. Eu dizia assim, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E quando era domingo para ir, tinha um futebol, eu não ia. Quando era uma sexta-feira, tinha uma festa junina, a gente dançava caipira, eu não ia. Só procrastinando. 2 anos. E a primeira vez que eu fui, no meu bairro mesmo, eu com a vergonha de entrar na igreja, né? Só que quando eu entrei, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, ninguém na rua me vendo, eu entrei correndo. Quando eu cheguei dentro da igreja, estava cheio de gente da comunidade que eu morava na igreja. Caramba. E eu não sabia, quando... que legal que tu veio, Hinaldo. Eu não sabia onde enfiava o rosto. Mas ali eu fui impactado. 1 semana de igreja, eu me batizei nas águas. Olha que eu cheirava cocaína, eu fumava maconha. Um desgosto para minha família muito grande. Mas 1 semana que eu me batizei, eu já não cheirei mais, eu já não fumei mais. Quer dizer, fazem 37 anos que eu prego o evangelho, nunca mais cheirei, nunca mais fumei. Porque, de fato, eu tive esse encontro com Jesus, né? Aí ali decidi depois querer ajudar os outros. Sim. Aí você vai para o grupo jovem, você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, entra num grupo para evangelizar. Até que eu fui chamado para essa obra. Em 88, solteiro ainda, a igreja perguntou se eu queria, se eu estava pronto. E falei que estava, larguei o emprego, larguei minha família, ninguém era da igreja. Eu me lembro que a minha mãe, que está nos assistindo agora, passou mal porque eu já tinha uma idade, era eu que sustentava a família. O senhor trabalhava de quê, bicho? Sapateiro, fazia sapato, já era profissional de fazer sapato. E ela sustentava a minha família, porque minhas irmãs já tinham casado, eu era o homem mais velho. Sim. E que igreja é essa que separa a família? Que isso não é igreja coisa nenhuma, isso é um aceito. Eu falei assim, meu Deus, será que eu estou na igreja certa mesmo? Mas o Espírito Santo testifica, né? Falou assim, olha, vai, porque eu vou cuidar da sua família. Ninguém da minha família era da igreja, ninguém. Só eu. E eu fui em 88 para o Ceará. Aí depois do Ceará fui para Pernambuco, conheci minha esposa, casei em Recife. Fiquei 12 anos no Nordeste. Depois que eu volto, depois de 12 anos, já tinha vivido meu filho para o Rio de Janeiro. 90% da minha família já havia aceitado Jesus. Caramba. Deus é tremendo, né? Porque enquanto eu estava aqui, eu estava sendo repelente. Porque eu queria que a minha família tivesse o mesmo Jesus que eu tinha. Sim. Mas não é assim, as pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Então eu queria, e eu levava minha mãe para a igreja, tinha consagração, aí minha mãe chorava, eu falava assim, vai se converter. Aí falava assim, mãe, a senhora gostou? Gostei, meu filho, mas tem um porém, aqui grita muito. Aí não ficava. Aí tinha uma consagração, que levar cada um, levar 3 pessoas, 7 pessoas, aí eu levava meus irmãos. Aí eles batiam palma, cantavam, né? Eu falei assim, olha, vai se converter. Gostou, Maria Lúcia? Olha, gostar eu gostei, mas aqui pede muito dinheiro. Não ficava. Cada um tinha uma desculpa, porque era eu que levava. Sim. Entendeu? Eles queriam ir porque eu conduzia. E eles iam, gostavam, mas sempre tinham defeito. Mas a semente estava sendo plantada. Então, quando eu viajei sozinho, não deixei ninguém, fui para lá. E o Espírito Santo, então, foi trabalhando. A obra que eu queria fazer não era eu que faço. Eu aprendi que vaso não muda vaso, quem muda vaso é oleiro. A gente queria mudar as pessoas. Sim. E não é nosso papel. Não é o papel da mulher querer mudar o marido. A gente precisa respeitar as pessoas. Porque quem havia se convertido foi eu, não foi meu irmão. Eu não podia pegar a minha fé e socar por goela dentro no meu irmão, que ainda bebia, que ainda estava no pagode, mas eu queria mudá-lo do meu jeito. Sim. Só que a vida ensina isso com o tempo, né? Você vai envelhecendo, você vai amadurecendo e vai entendendo que não é você que muda ninguém. Nosso papel é construir a arca. Quando tudo estiver pronto, eles vão entrar na hora certa. E hoje está aí 99% da minha família, todas com Jesus.
E muito forte, né? E o senhor falou de 6 irmãos? Uhum. E eu tenho 8 também, né? E a minha mãe foi nessa forma. Minha mãe também é do Ceará. E, assim, lutou muito também com essa questão de filhos, porque teve que criar todo mundo sozinho. Mas ela literalmente fez isso que o senhor falou. Nunca obrigou ninguém a ir para a igreja. Ia por levava... Todo mundo conhecia a palavra, mas não obrigava. Então, assim, eu, por exemplo, só fui me converter com 18 anos. Tomei vergonha na cara mesmo, sofri, depois lembrei o caminho, a sementinha que ela tinha plantado, né? Lá atrás eu lembrei. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, o senhor falou que tinha usado drogas, né? Antes do senhor, era usuário, né? Uhum. Antes do senhor encontrar o Senhor Jesus. O senhor falou que fez uma escolha, né? Mas o que motivou o senhor a fazer essa escolha? Foi uma palavra que o senhor ouviu dentro da igreja? Algo que lhe chamou a atenção? Era o início da Igreja Universal, aquele trabalho de libertação que era profundo. Hoje as igrejas por aí afora, todas fazem o trabalho de libertação, mas a Igreja Universal foi precursora nisso, né? Você não via essas coisas, né? E de repente ali, eu vi uma coisa ali manifestada que dizia que fazia as pessoas usar droga. Eu fiquei, meu Deus, caramba, nunca tinha visto isso. A gente reverenciava eles. Aí fora, de repente, eles estão ali dizendo que é fracassado, dizendo que é derrotado, e saindo do corpo das pessoas, as pessoas voltando ao normal. Aí eu falei assim, não, rapaz, caramba. Aí, porque eu comparava, porque eu era católico, como eu disse, praticante, e ali a gente via, de fato, o evangelho se cumprindo. O mal saindo, os espíritos sendo expulsos do corpo das pessoas, as pessoas voltando ao normal, o doente sendo curado. Eu falei assim, caramba, então aquilo ali me impactou. Você veja que na minha vida não mudou o lado de fora. Eu continuei morando num barraco de madeira, eu continuei uma vida de pobreza, mas no meu interior havia mudado. A obra na minha vida não começou de fora para dentro, começou de dentro para fora. Então, quando eu desci o morro que eu morava na Vila Cruzeiro, aqui na Penha, no Rio de Janeiro, para ir para a igreja, as pessoas falavam assim, caramba, quem viu o Hinaldo, quem vê ele hoje, né? Era assim um marco, porque, eu jogava bola sexta, sábado, domingo, em vários times, e de repente já fui perdendo gol jogar bola. Eu ia pro baile, eu levava meus amigos pro baile, eu levava meus irmãos para o baile. Era baile todo final de semana, era pagode, de repente já não ia mais para isso, porque foi mudando dentro de mim. Não foi que a igreja proibiu, não foi que teve uma regra para isso, não. A gente foi mudando. Então foi uma palavra que nos impactou, e aquela palavra nos fez uma escolha. Uma semana, como eu disse, eu me batizei nas águas, e de fato a minha vida foi se transformando até hoje. Eu costumo dizer que o caminho da transformação é como uma escada que não tem último degrau. Sim. Você tem que estar sempre se transformando, sempre subindo, sempre mudando. Então tem hoje que com 60 anos eu vou mudando cada dia mais, vou melhorando cada dia mais, vou me transformando cada dia mais. E hoje a gente é esse referencial aí na Igreja Universal e fora da Igreja Universal, na política, por onde a gente vai, de alguém que superou tudo isso com Jesus. Caramba. Amém. E olha, tem uma coisa que, assim, quem é, né, a gente conhece o Bispo Hinaldo, a gente sabe que o senhor é o bispo da Igreja Universal e vereador também, mas uma coisa que chama muita atenção nas redes sociais, quem acompanha o senhor, vê o senhor também pregando em outras denominações, né, em outras igrejas. Como é que funciona essa questão desse trabalho? Porque geralmente o bispo, ele tem que ser só daquela igreja ou não? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque a gente vê o senhor na Igreja Assembleia, na Pentecostal, e várias igrejas o senhor está ali pregando. E também numa época onde não existia isso. Exatamente. O que acontece? Em 2014, eu estava como bispo de Nova Iguaçu, vocês eram de lá, e o bispo Macedo fez o Templo de Salomão. E queria levar os pastores das outras igrejas no Templo de Salomão. Só que a Igreja Universal não se relacionava muito. A gente sempre foi exclusivo. O chamado da Igreja Universal é diferente de todas. A gente sempre foi nesse caminho. Até que o bispo Clodomir, que tomava conta do Brasil, disse pro bispo, olha, bispo, só o Hinaldo tem amizade com os crentes. Aí eu me lembro assim, caramba, descobriram que era só o sapatinho, né? Aí eu fui chamado em São Paulo, não sabia nem para que era. Ó, Hinaldo, o bispo Macedo quer falar contigo. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? E quando eu cheguei lá, então ele falou assim, você consegue trazer os pastores no templo? Eu falei, bicho, ordem dada é ordem executada. A gente vai atrás e vai trazer. Aí eu falei para eles, mas tem um porém. Qual? Eles são pentecostais. Como assim? Quando o senhor começar a pregar, eles vão gritar aleluia, glória a Deus.
E o senhor, na época, o templo era um silêncio. Quem foi no templo no início era... Sim. Ninguém podia, né? Muita E reverência, o senhor né? não quer barulho no templo, vai ser um barulho que o senhor não imagina. Aí ele falou assim, não dá para evitar? Eu falei assim, não dá, bicho. Quem é que tira da gente o tá ligado? O tá amarrado? Isso é verdade. É verdade. E a gente tinha, na época, acho que 40 anos apenas de igreja, e eles já estavam aqui há 100 e poucos anos. Aí ele falou assim, você disse que o Pai é nosso, porque eu tenho esse slogan, né? Sim. Porque o Pai não é da Universal, não é da Assembleia, não é da Metodista, não é da Presbiteriana. Jesus disse que quando orar é assim, Pai nosso. Então o Pai é nosso, cada um com a liturgia. Aí a primeira vez, então, que a gente foi, levamos quase 10 mil pastores. Caramba. Foi um marco Legal. na história. Só daqui do Rio de Não, Janeiro? do Brasil Do inteiro. Brasil inteiro. Todo o Brasil. Aí então o bicho pegou e me tirou para esse trabalho de relacionamento com as outras igrejas. Então eu saí da Igreja Universal, em aspas, saí de estar apenas focado no trabalho da igreja para ser esse braço de relacionamento com as outras igrejas. Aí em 2016 eu vim candidato a vereador no Rio. Tinha um estigma, vocês estão vindo aqui só atrás de voto. Aí eu ia pregar em Governador Valadares, mandar até um abraço ao pastor Flamarion, Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele falou assim, Inaldo, disseram que vocês estão atrás de voto. Eu falava assim, pastor Flamarion, eu sou candidato a vereador no Rio, Governador Valadares não vota em mim. Então a gente foi quebrando esses paradigmas. Legal. Aí ia pregar lá em Cuiabá. Mesma coisa, disseram que isso da Igreja Universal é política. Eu falei, pastor Tuninho, pastor lá, amigo pra caramba, eu sou candidato no Rio, não sou candidato em Cuiabá. Isso aqui vocês oraram a vida toda para a Igreja Universal se relacionar. E agora que vocês estão vendo a igreja se relacionar, separou um bispo para esse relacionamento, vocês estão... Forte. Então a gente foi quebrando isso. Sim. Nos elegemos e hoje no nosso gabinete tem pastores de vários segmentos, Legal. como assessor, porque também tinha o estigma que dizia que tudo que a gente queria era só para a gente, não dava nada para ninguém. Sim. Então, hoje, por exemplo, a minha secretária é assembleana, hoje tem pastores da Nova Vida, assembleanos, batista, assessorando a gente. Então, é um campo vasto. Então, hoje, o nosso mandato, ele não é um mandato restrito à religião, mas também a religião, que a gente tem a nossa bandeira, mas voltada à sociedade, né? Por isso que a gente consegue separar as coisas. Então, como eu me elegi, não era possível pegar e sair disso. Então, o bispo permitiu a gente continuar fazendo o trabalho. E isso, então, nosso nome soprou, viralizou no Brasil e fora do Brasil. Eu fui pregar em Orlando, fui para Flórida. Caramba. Pregar na Igreja Legal. Batista Sabia. Atitude, Josué Valando me convidou. Nós fizemos um trabalho aqui para ele, favorecemos um trabalho, a igreja dele é uma igreja muito grande, na Câmara de Vereadores, aprovamos uma lei. Ele ficou apaixonado pela gente, eu fui pregar e o bispo Renato deixou a gente ir. Quem nunca imaginou um dia um bispo da Universal indo para a Flórida pregar? Então a gente foi quebrando. Sem ser pela Igreja Sem ser Universal. pela Igreja Universal. Então a gente foi pregando, por exemplo, o maior congresso pentecostal que tem no Brasil, Camboriú, chamado Gideões Missionário. Sim. Todo ano, aquele ali era o auge, todos os pregadores famosos estavam ali, e de repente um bispo Inaldo fora da bolha pentecostal, o único bispo a pregar ali no congresso chamado Gideões Missionário. Então a gente se elegeu e continuou, porque se a gente se elege e vira as costas, aí a frase, tá vendo? Era só política. Então eles viram que não é política, então hoje a gente aprendeu a respeitar as pessoas. E como que foi para o senhor, né, bispo? O senhor já estava há quanto tempo como bispo e foi chamado para ser um vereador? Como que foi essa mudança? Então, como eu comecei com esse trabalho de relacionamento com as outras igrejas, Sim. A minha igreja entendeu que precisava desse braço também na política. Sim. Porque as igrejas são muito simples, né? Às vezes elas têm dificuldade de se legalizar. Por exemplo, o bispo Marcelo Crivella, que é deputado, quando era senador e também agora como deputado, fez uma lei que os templos religiosos, independentes de denominação, são isentos de IPTU. E essas igrejas, coitadas, elas não tinham alvará de funcionamento. Elas pregavam ali por amor. E o bispo então entendeu que um político poderia ajudá-lo. E hoje, então, a gente consegue legalizar essas igrejas da forma legal, isentá-los de IPTU, facilitando, porque a igreja, de uma forma geral, é a que mais presta a forma de solidariedade às pessoas. Ajuda, né? Entendeu? Então, na pandemia, as igrejas estavam presentes, nos presídios, a igreja está presente, nas comunidades, nas enchentes, a igreja está sempre ajudando.
Então, nada mais justo que essa igreja ter um pouco de incentivo para isso. Sim. Então, o nosso gabinete, hoje, a gente se elegeu para esse sentido, ser esse braço também das outras igrejas. Porque quando a igreja entendeu que esse nosso trabalho estava funcionando, então eu falei assim, botei na política para ser isso. Perguntou se eu queria, eu falei assim, eu estou pronto. Porque não pensa que foi fácil, foi a maior dificuldade. Exatamente. Porque na Igreja Universal tem hora de começar e hora de terminar. Sim. Eu ia nas igrejas pentecostais, que o culto começava às 7 horas, eu chegava às 7 horas, em ponto, não tinha ninguém. Eu ia ter oportunidade, era 11 horas da noite. Aí um rodava, caía ali, outro baixava, pulava ali. Eu não conhecia nada disso. Eu falava assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que era uma bolha que não era minha. Mas como eu sempre fui sensível a Deus, eu falo assim, olha, a adoração não é para mim. O Cristo que nos une é maior do que as liturgias que nos separam. Nós não somos facções. Cada um tem um jeito de adorar. Um adora de joelho, um adora com a mão no coração, um adora levantando a mão, Daniel. Um adora rodando, outro adora marchando, outro adora caindo no chão. Quem tem que aceitar a adoração é Deus. Eles não estão adorando para mim. Muito forte. Então não sou eu que julgo se a adoração está certa ou está errada. Ela é diferente, mas ela é para Deus. Lembra que quando Maria, ela entrou e ela com nado foi aos pés de Jesus... Quer dizer, a adoração dela foi diferente. Ela ali enxugou o perfume, derramou o perfume, chorou, enxugou com seus cabelos. Imagina, toda mulher tem uma vaidade no cabelo. Sim, mas ela não quer saber se vai sair dali borrada, despenteada. A adoração é diferente. Teve gente que criticou, mas ela estava ali para fazer o melhor para Jesus. E foi exaltada por Jesus com aquele tipo de adoração. Então, a adoração, se ela é sincera, se ela é honesta, quem tem que receber é Deus. Eu não estou aqui para julgar a adoração de ninguém. Aí aprendi isso e hoje a gente é respeitado por onde a gente vai por isso. A gente não vai vestido de universal, entendeu? Porque não é uniformidade, é unidade. Cada um tem um jeito. Por exemplo, você torce por qual time, Daniel? Flamengo. Flamengo. E você? Flamengo. Flamengo. Tem gente que torce porque eu não presto, eu torço porque eu bom, Vasco. Entendeu? Isso não vai nos separar. Aí o Flamengo fala assim, não, o Vasco não presta, o meu é que é bom. Eles são times diferentes, mas estão unidos. Verdade. Entendeu? Você vê, a maior guerra que existe hoje no mundo é por quê? É a guerra religiosa. Judeus e árabes, os dois filhos do mesmo pai. Abraão, Isaac e Ismael. Filhos do mesmo pai, mas que se odeiam. Então a gente parecia isso, a gente parecia facções. Todo mundo filho do mesmo pai, que é Deus, mas um julgando a religião dos outros, um julgando... Deus não nos fez aqui para ser juiz de ninguém. Então a gente aprendeu a respeitar as pessoas e as pessoas ficaram apaixonadas hoje. A gente tem aqui o Chico, que eu sou o vereador mais amado do Rio por isso. Não sou do Rio, tá? Eu falo que é a nível Brasil. Brasil. Principalmente de Tocantins, tá? O pessoal do Tocantins ama muito o senhor. Poxa, que bom. Ama Beijo muito. a vocês aí Olha, do Tocantins. Inclusive, quando o senhor tiver a oportunidade, o senhor tem que visitar o Jalapão, né, Daniel? Conhecer o Jalapão, um ponto muito lindo, turístico. Será um prazer. E assim, a gente vai estar lá para receber o senhor com toda certeza, com muito só me carinho. convidar. Pois o convite já tá feito. Daniel? Pode ir. Então, vou seguir. Bispo, eu queria tirar também uma dúvida. Assim, geralmente tem a concepção que as pessoas têm aí fora que, tipo, a política não se mistura com a religião. Queria saber como que o senhor vê, tipo, 3 mandatos aí consecutivos, o pessoal carioca aí elegendo o senhor, apoiando, aprovando, né, o senhor como vereador. Eu queria saber como que o senhor vê esse ponto de vista que muitas pessoas têm, que a religião e a política não se misturam. Rose, Daniel e vocês que nos assistem, de fato, religião e política não se mistura. Todas as vezes que quis misturar religião com política, deu cachaça. Não adianta, política e religião não se mistura. Na igreja eu sou pastor, Sim. Na Câmara eu sou político. Então, eu entendo separar as coisas. Na igreja eu sou pastor, eu prego o evangelho, o que eu falo para as pessoas que estão me ouvindo é dentro da palavra de Deus, só que na Câmara eu sou político. Então o que é melhor para o Rio de Janeiro? Eu estou ali para votar o que é melhor para o Rio de Janeiro. Se vai agradar a minha religião ou não, não importa. Eu não estou ali para defender uma religião, eu estou ali para procurar fazer o melhor para o Rio de Janeiro. Por exemplo, eu não gosto de carnaval, mas todas as vezes que é possível fazer alguma coisa pelo Carnaval do Rio, eu estou a favor, porque o Carnaval do Rio, apesar de ser tudo isso que as pessoas falam, fatura na semana de carnaval 6 bilhões.
Caramba. E se eu penso na rede hoteleira, se eu penso no comércio ambulante, se eu penso no melhor da cidade, então vou favorecer, vou votar a favor, que tenha carnaval, quanto for necessário. Porque ali o pobre trabalha vendendo seu refrigerante, seu cachorro-quente, a rede hoteleira fatura, o pobre que trabalha lá fatura. Cidade. Então, na Câmara, eu sou político, na igreja, eu sou pastor. Então, eu separo isso. Por exemplo, às vezes tem projetos que é da esquerda, entendeu? E eu não sou radical, eu não sou... não polarizo as coisas. É da esquerda, mas é bom para o Rio de Janeiro, eu sou a favor. Muito bom. É da esquerda, é ruim para o Rio de Janeiro, eu sou contra. É da direita, é bom para o Rio, eu sou a favor. É da direita, é ruim para o Rio, eu sou contra. Então eu consigo separar as coisas, por isso a gente tem sucesso no que a gente faz. No segundo mandato nosso, durante os 4 anos, eu fui presidente da comissão mais importante numa Casa de Lei, Justiça e Redação. Por quê? Porque todo mundo ali sabe que a gente ali é um vereador neutro de religião. Então, nessa comissão passa as coisas que é do candomblé, que é da umbanda, que é da quimbanda, que é do pagode, que é do samba. E se é constitucional, eu vou lá, é constitucional. Se é inconstitucional, seja da direita, seja da religião, é inconstitucional. Então as pessoas sabem que ali não está um religioso, ali está um político que sabe ver o que é constitucional e o que é inconstitucional. Então o nosso voto é político, não é religioso. Rapaz, uma aula, tá? Fica uma aula, uma salva de palmas, porque é uma aula. Isso é uma aula que o senhor acabou de dar, porque as pessoas têm essa dificuldade. A religião não pode se meter em política. Sim, exatamente, mas as pessoas não têm essa visão que o senhor acabou de explicar. As pessoas não entendem, as pessoas entendem... Né? Exatamente, elas não sabem separar essas coisas, porque, tipo assim, o pastor que tá ali pregando, ele tem que ser só o pastor ali pregando. Claro. Ele não pode ser um candidato a vereador. Elas não têm essa... Por isso que na igreja você licencia, né? Claro, quando eu vou pra igreja, eu não vou falar de político, eu vou pregar. Exatamente. Eu não tô ali como político, não tô ali como vereador. Olha, vim aqui pregar, tô aqui um profeta. Então ali a gente fala de Jesus, fala da fé, fala das cartas de Paulo, fala do que tem que ser falado. Saiu dali... Pronto. Vim pra rua, aí se tiver de ir na comunidade, se tiver de ir aonde for necessário ir para defender as pessoas e a cidade, então entra o político. Muito bom. Desde que a gente não se corrompa, por exemplo, Daniel na Babilônia foi político. Foi. E foi religioso. Sim. Não precisou se corromper, não precisou, escolheu não se corromper, mas quando teve de ser político, foi o melhor governador que a Babilônia teve. José no Egito. Qual foi a cultura que José mudou no Egito? Nenhuma. Você vê José implantando a cultura judaica no Egito? Não. Você não vê. Você vê José no Egito como um excelente administrador. Verdade. Na época que tinha fartura, o que é que ele fez? Guardou. Sim. Na época que veio escassez, usou que tá ele usou. O que acontece hoje em dia? O problema das pessoas é que na época da fartura é que elas gastam muito. Entendeu? Na época da fartura, eles querem fazer festa. Eles querem fazer eventos milionários. Quando na época da fartura é a época de guardar. Porque quando vem a dificuldade, o camarada tem ali uma reserva. Então, quando veio a dificuldade no mundo, o Egito tinha uma reserva. Por quê? Porque ele tinha um homem de Deus, que era um governador, que soube separar a religião da política. Como um bom administrador, Faraó falou assim, cara, eu sou maior do que você no trono, o resto... Pode fazer, porque quem é como você que tem o Espírito de Deus? O camarada reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus, não porque ele mudava a religião. Você não vê ele mudando a cultura egípcia, você não vê ele mudando o costume egípcio, você só vê ele sendo um bom administrador. Então, político, religioso, quando ele chega no poder, ele quer mudar através da religião. Que não pode ser. Dá César o que é de César, na mesa de César se discute coisa de César. É verdade. Na mesa de Deus se discute coisa que é de Deus. Então a gente separa e as pessoas são muito mais felizes. Aí com o nosso testemunho, com a nossa maneira de não se corromper, com a nossa maneira de tratar as pessoas com respeito, independente de ideologia, a gente vai mostrando o amor de Jesus a essas pessoas. Legal. E pra você ter ideia, quando eu vou num culto, eu convido um vereador, dos vereadores, eles vão tudo comigo. Assiste culto comigo. Caramba, que forte. Essa é a facilidade que a gente tem. O senhor tá há 3 mandatos, né, bispo? Quais são os projetos de leis que o senhor acha mais significativos? Quais são as conquistas? O que o senhor conseguiu nesses 3 mandatos? Por exemplo, eu não faço nem muitas leis, porque nós somos o país que mais tem leis e que não se cumpre.
Quantas leis tem e não se cumpre? Então, eu aprendi com um pastor, até Assembleia de Deus, pastor Virgínio, lá de Aracaju, dizendo assim, Bispo Naldo, o senhor quer que seu filho lhe obedeça muito? Eu falei, quero. Então mande pouco. Porque quanto mais lei você coloca, mais transgressão tem. Quanto mais você manda, menos você é obedecido. Você veja que Jesus pegou 8.000 leis e transformou em 2. Ele falou assim, olha, eu não vim abolir o Velho Testamento, eu vim cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Porque a gente não tinha condição de cumprir, era 8.000. Deixou só 2. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Porque quanto mais leis você cria, mais transgressão tem, não tem jeito. Não dá para reger com leis, a não ser no amor. Então, as poucas leis que eu fiz, algumas, importantíssimas aqui no Rio, uma delas foi a lei que a gente proíbe, a gente criou a lei, o prefeito sancionou e o PROCON fiscaliza. Essas ligações de telemarketing. Que Nossa. Aquilo ali meu Deus do céu. Entendeu? Você está comendo, você está fazendo alguma coisa, é um telefone, você vai atender e é ali. Então a gente tem uma lei aqui no Rio que a pessoa ela pode cadastrar no PROCON até 3 ligações, até 3 linhas no seu CPF. Então as empresas é proibido ligar para essas pessoas. Caramba. Porque se ligar, ela é processada, a não ser que você tenha contrato com a empresa, seja devendo, ela te liga para poder cobrar. Sim. Mas ela não pode te ligar para oferecer mais produtos. Nem porque você cadastrou. Então isso foi um sucesso na imprensa. Os jornalistas deram parabéns, porque ninguém quer ser incomodado, né? Hoje as informações são tantas que você fica até com dificuldade de atender, você já não sabe quem é quem. Sim. Então você cadastrou lá no PROCON, então essas não vem para você. Uma outra também que eu criei, que também foi bom, também voltado para a vida mais do consumidor, é o selo PROCON. Por exemplo, quanto menos reclamação aquela empresa durante um ano ela tiver, então ela recebe um selo de garantia do PROCON. Legal. Interessante. Porque caiu a reclamação, Sim. ela atendeu com excelência, então ela recebe um selo. Porque se você vê, por exemplo, você quer comprar um bom carro, qual é o carro que você vai comprar, você sabe que não vai ter problema? Um carro japonês. Tem selo de qualidade. Você compra um carro japonês, sabe que não vai te dar problema. Ou uma outra coisa rara que sempre acontece. Existe carnes, existe hambúrguer, existe salsicha que você compra, que você tem lá o selo de qualidade de alguma empresa que já está aí 50 anos. Você já compra com segurança, porque te dá garantia. Então, esse selo, quando vem no produto, as pessoas sabem que é um selo de garantia, porque aquela marca passou em todo o requisito para receber aquele selo do PROCON Carioca aqui no Rio. Mas ela só vale, tipo, para as grandes empresas? Pra tudo. Não, para todas? Telefonia, telemarketing, todas elas. Bacana. De roupa, de tudo. Tem uma outra lei também que o senhor fez... um projeto de lei do senhor, não sei se foi aprovado também, que fala sobre a Constituição em linguagem simples nas escolas. Também. Como é que funciona? O que acontece? Se você for perguntar hoje qualquer jovem sobre a Constituição brasileira, ninguém sabe. Que ninguém liga para isso. Por quê? Porque a gente foi pouco incentivado quando é criança. Sim. A gente sabe que a Bíblia já diz isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar dela. Então, quando você ensina na escola, desde pequenininho, de maneira figurativa, que a criança aprenda sobre a Constituição brasileira, ela vai crescer com essas coisas dentro dela. Então, ela vai aprendendo sobre isso, né? É uma lei também nossa que dá incentivo às crianças a poder, com linguagem simples, poder, então, aprender já de criança sobre a nossa Constituição. Isso vale para todas as redes municipais. Só municipal, Muito bacana. E também o senhor promove muitas ações, né? Nas comunidades carentes. Quais são as dificuldades? Inclusive, a gente tem até uma foto. Eu vou pedir para a produção colocar. Eu não sei se faz parte de uma das ações. Essa aqui? Tem, essa aí acho que foi Dia das Mães. Esse campo aí foi um campo que a gente correu atrás do poder público, que não é papel de vereador fazer campo, fazer praça, asfaltar rua. As pessoas não sabem o que, o vereador faz. É bom entender. É bom até o senhor explicar também, né? Para quem está assistindo. As pessoas não sabem que ela quer cobrar do vereador que asfalte rua, que faça praça, que faça creche. Não é papel de vereador. O vereador tem um papel que é fazer leis
para sua cidade, para o seu município, e o segundo papel dele é fiscalizar o executivo se está gastando bem os dinheiro dos impostos arrecadados. Sim, exatamente. Onde é que está gastando? Aí você fiscaliza o hospital, fiscaliza as obras públicas, para ver se está gastando bem. Não é papel de vereador isso. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo de barganha, né? Não tem como fugir disso. O executivo, às vezes, precisa do meu voto para aprovar algum projeto. E eu preciso do executivo para levar algum favor para dentro da comunidade. Sim. Então eu chego para o executivo, porque aqui no Rio, algumas cidades até têm verbas impositivas do vereador, do deputado federal, todos têm verba impositiva. Alguns municípios, algumas cidades, o vereador tem direito à verba impositiva. No Rio não tem. Não tem. Então eu peço ao prefeito, ele me atende se quiser ou não. Se eu não sou da base dele, é que ele não me atende mesmo. Mas, às vezes, tem alguma votação que, mesmo não sendo da base, ele vai precisar do meu voto. Aí vai dizer, poxa, vereador, tá faltando um voto aqui, você pode me ajudar? Eu falo assim, prefeito, eu até ajudo. Mas olha aqui, olha, eu tenho um abaixo-assinado nessa comunidade que tá precisando de um campo. Não tem nada. A violência não pode dominar uma comunidade sem você ter um esporte que inclua as crianças, que tire as crianças do ostracismo. Olha, o senhor faz para mim? É um pedido republicano, não é um pedido pessoal. Então a gente vai lá, leva abaixo-assinado, leva tudo, a prefeitura vai lá, faz o orçamento, e então faz o campo. Isso aí é um dos campos que a gente fez. Isso aqui é no alto. Você não vê casa, porque é no alto do alto da comunidade. Qual comunidade é essa? Aqui fica no Complexo do Borel, na Tijuca. Caramba. Chamada Chácara do Céu. Aí isso aí foi Dia das Mães, a gente vai lá, Dia das Mães. São as mães que os filhos estão nos projetos da própria prefeitura, e a gente foi lá, então, confraternizar com elas. Então, a gente pede isso, por exemplo, a gente pede, às vezes, praças, e o poder público, quando tem interesse, então vai nos ajudando. Agora, qual que desses projetos que o senhor já ajudou, de todas as comunidades, existe aquele, assim, desses 3 anos de mandato do senhor, que mais impactou, assim, que mais mexeu com o senhor? Hoje, eu tenho um agora que eu gosto muito, apesar daqui da chácara ser onde eu tenho um coração, porque eu já era vereador quando fui convidado para ir para lá, entendeu? Eu não faço isso porque estou na pré-eleição, eu faço durante os 4 anos, mas o que mais me impacta é o que eu tenho 60 mais, que é em São Cristóvão, na comunidade do Tuiuti, que você tem um projeto também que eu pedi, esse já é do governo do estado, ele cedeu. A gente tem ali um espaço, que ali a gente tem uma fisioterapeuta, tem uma técnica de enfermagem, tem uma pessoa que toma conta do projeto e tem um professor, tem que estar aprovado, tem que ter a carteirinha para dar aula para pessoa que tem 60 anos ou mais. Legal. Então esse projeto, a comunidade, porque você tem 60 anos, fiz 60 anos agora, é problema de joelho, é problema na lombar, é problema na coluna. Então eles fazem fisioterapia de graça. Elas não precisam sair da comunidade para procurar um posto médico. Então ali elas fazem de graça. Aí tem a hora da dança, da física, do alongamento. Então a gente fica feliz. E é um olhar, bispo, que às vezes o poder público não tem, né, para os idosos, né? Tem pelo jovem, que o jovem está gerando, tem pelo adulto, que o adulto está gerando. Agora, o idoso nem precisa votar. Exatamente. Aí entra a vocação de pastor, que é ajudar. Então não pode ser, nem tudo na vida é política, não pode ser barganha, faço isso por aquilo. Então a gente faz por vocação, porque a gente chegou a 60 anos, sabe da dificuldade que é ter 60 anos. Então a gente conseguiu esse projeto lá, tem esse projeto também em outras comunidades, como na Nogueira, já é em Realengo, atendendo essas pessoas, e não tem coisa melhor você ver um idoso sendo assistido pelo poder público. Além dos idosos, o senhor tem algum projeto também voltado para as crianças atípicas? Não tenho. Não tem ainda, né? Mas aqui no Rio de Janeiro existe algum projeto? Tem uma vereadora do meu partido também, que ela tem essa bandeira do autismo. Tem outro vereador também que se elegeu agora, que é a bandeira do... Porque não dá para você fazer tudo, né? Sim, a gente não tem vocação para tudo. Então, cada um tem o seu nicho eleitoral.
e por isso eles lutam por aquilo. Como eu disse a vocês, fui criado no morro, Sim. então eu gosto da favela, eu gosto do Legal. morro. Gosto da pessoa idosa, da Gosto, mãe, gosto de né? estar na comunidade, gosto de comer um peixe frito, camarada que tá lá, entendeu? Que bacana. E lá em Tocantins é assim, a gente pesca, já pega o peixe ali, já vai direto, já assa rapidinho ali. Por isso que a gente tá falando que o senhor tem que ir lá. Bora. Inclusive o Crivella já esteve lá, né? Já provou também desse peixe maravilhoso, que é os peixes dos rios doces, né? Então, aproveitando o Maravilhoso. Crivella, que é deputado federal, eu estive nele, como eu disse no início, o deputado federal tem emenda parlamentar, Sim. e ele doou para uma ONG aqui no Rio de Janeiro algumas emendas que ele tem direito, e a gente está colocando aí, começa agora essa semana, quase 13 projetos nas comunidades. Que legal. legal. Aí é colete, é bola, é calçado, é tudo de graça para as crianças, com professor, com tudo. Gente, que bacana. Que essas crianças sendo assistidas. Então, eu quero até agradecer ao deputado Marcelo Crivella por ter sido sensível e ter nos atendido a esse Já tem as pedido. comunidades certas, já que tem, vai ser? já E foi um tem, pedido do senhor? pedido nosso. Caramba, que que os bacana. vereadores, eles vão Sim. em Brasília atrás disso, né? Recurso, né? E ele então fez isso. Você vê, não é época de eleição, ele Sim. já fez, já vai começar agora a semana com esses 13 projetos dele, que é um projeto federal que é muito maior do que o projeto municipal, porque o municipal tem as suas dificuldades, né? Sim. A gente sabe que quem tem dinheiro hoje, se é que tem dinheiro, é em Brasília. É verdade. A gente sabe. E, inclusive, tem uma outra foto também. A gente acabou até pulando aqui para um momento nostálgico. Eu vou até pedir para a produção mostrar um pouquinho. Tem uma mulher Aí, do ó. lado do senhor, né? Que lhe acompanha em toda essa tua trajetória, né? Ela era bonitinha aí, cara. Meu Deus, envelheceu, tadinha. E a gente queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que essa mulher hoje representa para o senhor. Porque, assim, tá na política, né? Tá na igreja e ela consegue acompanhar toda essa correria do senhor no dia a dia? Consegue. Eu costumo dizer que depois de Jesus ela ajudou a dar jeito na gente, né? A família dela toda de professora. Olha que A legal. irmã tem escola, tudo de pedagogia. Imagina, vocação de ensinar. Eu me lembro que eu chegava em casa, ela estava com a lista para poder me ensinar, eu não tinha paciência. Ela falava assim, não quero saber não. Que é difícil para eu não querer ouvir, né? Sim. E ela profetizava, Vinaldo, um dia você vai estar entre os grandes. E olha só, 34 anos casado com ela, profetizou aqui no meio de vocês, no meio dos grandes. Olha, amém, eu recebo. A profecia. Então, eu até digo, costumo brincar, mas levando sério, que ela me ama mais do que eu a amo. Porque o sacrifício dela por mim foi muito maior. Como eu disse, eu nunca tive avô, nunca tive vó, nunca tive primo, nunca tive tio, que vinha pra cá. E quando eu a conheci em Pernambuco, que eu saí do Ceará, fui pra Pernambuco. Ela tinha avô, tinha avó, tinha pai, tinha mãe, tinha irmão, tinha primo, tinha tudo. Ela decidiu largar tudo isso, porque 13 dias... Eu fiquei tão apaixonado por ela que 13 dias eu decidi noivar. Caramba. 13 dias. Bem Caramba. rápido. 6 meses nós marcamos o casamento. Olha, bem rápido. Tinha tudo para dar errado. Imagina, côncavo e o convexo. Mas quando há o sacrifício, então a gente pega aquele diamante bruto e vai sendo lapidado. Você pede desculpa hoje, você pede perdão amanhã, ao invés de você ter razão, deixa a razão de lado e opta por ser feliz. E a gente então foi crescendo junto, olha só. Era um garoto, eu sempre fui estiloso, né? Ela bem bonitinha, De all-star, combinando com jeans. Quantos anos, bispo, de casado? Hoje, 34 anos. Qual que é o segredo para permanecer 34 anos de casada? Sacrifício. Sacrifício. Que não é mole, não. Porque falar de amor é a coisa mais fácil que tem. Sim. Quero ver sacrificar. O cara que mais canta amor chama-se Fábio Júnior. É verdade. Não precisa falar nada, né? Não. Porque é difícil. Entendeu? Sim. Ao invés de ser feliz e ter razão, deixa a razão de lado, opta por ser feliz, que é muito melhor. E outro momento nostálgico que a gente tem é esse momento aqui, ó. Deixa eu... Esse momento. Meu Deus, Aonde? eu nem conhecia ela ainda. Isso aí foi a primeira igreja onde o senhor foi, depois que o senhor saiu daqui do Rio de Janeiro? Essa já foi minha terceira igreja. Terceira? A minha primeira igreja foi em Casa Amarela, em Recife. A segunda igreja foi em Caxangá, também em Recife. Essa daí era em Vitória de Santo Antão, interior também de Pernambuco. Até hoje eu falo com eles. O que está ali atrás foi meu padrinho de casamento. Outras hoje mandam mensagem. Eu tenho uma linha de transmissão toda segunda-feira e recebem a mensagem hoje. Eu nem conhecia a Sandra Elo.
ela já passava em frente à igreja, que eu era pastor, sábado ela via a igreja sempre cheia, falava assim, caramba, esse pastor aqui é diferente. Já era Chamava atenção, um chamativo, né? Aham. Então depois daí que eu a conheci. Que bacana. Sempre fui estiloso, olha só, caramba, rapaz. Como é que vocês conseguiram essa foto, hein? Que nem eu quero. Com a produção, o pessoal da produção aí do Instagram, a gente fez meio que um stalk da vida do senhor. Caramba. E a outra foto que a gente queria também que o senhor comentasse com a gente é a respeito desse rapaz. O senhor tem filhos? Olha só, tem dois filhos. Dois A outra também é minha filhos. filha. Só que outra é de criação, né? Sim. Esse é meu filho. Nunca vi um casamento que eu fiz pra pessoa chorar tanto. Ele não aguentou, ele sentou. Será porque que ele não queria, quando fala minha mãe, cortar o cordão umbilical? Não sei, cara, porque eles namoraram quase 8 anos. Caramba! Sempre foram focados. Sim. Pra você ter ideia, eles só começaram a namorar depois que ele se formou e ela também. Aliás, só casaram depois de se formar. Hoje ela é dentista, especializada em harmonização facial. Bacana. Hoje ele é engenheiro, tem o trabalho dele fora, que está bem sucedido. Então hoje os dois são nosso referencial aí. A gente pegou ela junto com ele pequenininho, ajudou ela em tudo, criamos como filha. Oh, que Em bênção. tudo. Até hoje, esse relacionamento para sempre. Então, o casamento dele, tinha muitos políticos no casamento dele, minha esposa está aí. Então, hoje ele é um referencial para todos nós. Agora, Bispo, a gente fala muito assim de família, né? No podcast Comunica Aí, por exemplo, a gente gosta muito de trazer esse momento nostálgico pra gente falar, né? Relembrar de tempos importantes. E valorizar a família, né? Exatamente. E assim, hoje, quando a gente traz assim uma foto da família, a gente costuma perguntar o que família ela representa hoje pro senhor? A família foi a primeira instituição criada por Deus, né? Sim. Deus criou a família, né? Então, hoje, a base da Igreja Universal é a família. Você vê que pastores que não são bem casados na igreja, eles ficam um tempo. Sim. Depois não conseguem ficar. Porque essa base da igreja, que a gente prima muito, é família. E eu, vocação de pastor, sempre cercado de cuidado de muita gente, cuidando de muita gente. Eu sempre tive perto de muita gente. Porque minha família fica só restrita a ele. Que é restrito tudo. Por exemplo, quem está no meu mandato desde o primeiro ano, a gente está indo pro terceiro, tá comigo desde o início. Eu já tive vontade de mandar a Milena embora, tive vontade de mandar elas embora. Mas já vira 12 família. anos, né? Já vira família. É muito tempo. Entendeu? Já vira família. Então, a gente, às vezes, o sentimento às vezes, atrapalha isso. Que a minha vontade era, entendeu? Contratar uma mais barata. Então, a gente é isso. Que você pensar do Hinaldo, o Hinaldo é família. Quando eu consigo viajar, eu sempre levo alguém com o André, com a Osana, e sempre minha casa está muito cheia, principalmente agora, que eu sou um bicho licenciado, né? Eu fico mais firme no lugar. Quando eu era direto na igreja, toda hora mudava, você não dá para construir isso. Hoje, por exemplo, eu morei numa mesma casa há 12 anos. Caramba. Quem consegue isso? Então, os vizinhos se tornam família, as pessoas sabem que a gente é pastor, mas sabem que a gente também é político. Então, hoje a gente tem essa referência aí que é família. Hoje, o Hinaldo é família. Quando posto alguma coisa com família na rede social, sempre viraliza. Então, ele está sempre postando. Legal. O slogan dele é o pai é nosso, né? É. E o Hinaldo também é família. Hinaldo então, também, essa né? mais essa slogan agora pra ele, Mas que ele esse também é família. Também. E a gente sempre finaliza o podcast Comunica Aí pedindo para que os nossos convidados deixem uma mensagem. Porque, assim, hoje a gente está finalizando esse projeto aqui no Rio de Janeiro e iniciando, né? É um projeto muito lindo. A gente fala que tudo que a gente faz, a gente coloca muito nas mãos de Deus. E quando Ele permite que isso se concretize, é porque a gente acredita que é da vontade dEle. E a gente queria muito que o Senhor deixasse essa mensagem, uma mensagem para os nossos telespectadores do Brasil inteiro que está assistindo o Senhor, uma mensagem para poder abençoar e finalizar esse podcast com tanto sucesso que está sendo hoje, né, Dani? Rose, Daniel, prazer para mim, vocês que acompanham, cada telespectador, esse podcast, como é que é o nome? Comunica Aí. Comunica aí, espalha para geral aí, manda o link aí para sua família, para aqueles que você não gosta também manda, que eles vão ser impactados. Então, o segredo hoje é a fé. Nós só estamos aqui porque a fé nos mantém acreditando que amanhã será melhor do que hoje. Porque nada começa grande. A Igreja Universal, quando começou pequenininha. Eu costumo dizer que o que nasce grande é filho de monstro. As coisas de Deus, tudo nasce pequeno.
Tudo. Por exemplo, ele vai dizer assim, ó, Belém e Efratá, sei que é pequena, mas de ti sairá o rei. Ele poderia ter escolhido uma grande cidade para sair o rei, mas saiu de Belém e Efratá, que era pequena, começou pequeno. Então eu tenho certeza que o podcast começa pequeno, mas daqui a pouco vai ser um referencial no país e no mundo. Amém. De repente a tua lojinha hoje é pequena, de repente a sua casa é pequena, de repente o que você tem em casa é pequeno, mas valorize o que é pequeno, porque ninguém é grande, começou grande. Então a fé faz você acreditar que hoje é pequeno, mas amanhã será grande. Nosso Deus é especialista nisso. Você vê, os grandes perfumes, né? As grandes fragrâncias estão onde? Nos pequenos Nos frascos. pequenos frascos. Tudo é ali. Então, às vezes, a gente quer ser impressionado porque é grande e acaba perdendo o foco. Veja, por exemplo, quando Jesus é batizado com o Espírito Santo, ele foi para onde? Guiado para onde? Para o deserto. Sim, verdade. Olha só. O Espírito Santo guiou Jesus para onde? Pro deserto. Era deserto, não era deserto? Sim. Mas o Espírito Santo estava com ele. Então tem gente agora que está na prova, tem gente agora que talvez esteja doente, tem gente agora que está com problema de saúde, está com problema de depressão, está com problema de angústia, mas o Espírito Santo tem estado com ela. Às vezes ela não consegue enxergar por causa desse deserto. Agora, quem tira Jesus do deserto e leva no alto do penáculo e oferece toda a riqueza foi quem? O diabo. Foi o diabo. Então tem muita gente na riqueza lá em cima que quem levou não foi Deus. Quem levou foi o diabo. Então não meça a sua vida quem está lá em cima não, gente. Porque tem muita gente que está lá em cima que quem levou foi o diabo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Era deserto, mas Deus estava com ele. Então quem leva Jesus no penáculo e oferece toda a riqueza foi o diabo. Então, se você hoje está pequenininho aí, valorize a Deus, dê graças a Deus. Amanhã você vai ser grande e as pessoas vão conhecer a sua história. Hoje você está começando, amanhã você vai estar em cada estado do Brasil, as pessoas vão conhecendo a sua história. Amém. Então, uma coisa é ver a sua história grande, outra coisa é acompanhar o processo da história. Quando Jesus multiplica água em vinho, transforma água em vinho, o mestre Sala vai provar o vinho, a água transformada em vinho, mas ele não acompanhou o processo. Sim. Então tem gente que hoje vê o vereador Hinaldo, o bispo que prega em outras comunidades, em outras denominações, mas não acompanhou o processo. O processo às vezes é doloroso, deixa cicatriz. Mas essa fé que nos faz acreditar que amanhã será melhor do que hoje. Então essa é a nossa fé. A gente acredita que amanhã é melhor do que hoje. Você que está hoje nessa prova aí, não perca essa fé, não perca a esperança, vai dar certo. Deus é contigo, independente da situação que você hoje está vivendo. Amém. Amém. Assim como a gente iniciou o podcast Comunica aí, nossos primeiros convidados fizeram uma oração para abençoar o início desse projeto aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor finalizasse também com oração, para poder abençoar esse projeto que finaliza aqui no Rio de Janeiro. E é claro que a gente vai partir para outros estados. E eu queria que a gente finalizasse assim, dessa forma. Bora. Meu Deus, a Igreja Universal começou no Rio de Janeiro, hoje está no mundo. Amém. Eu profetizo, meu Pai, assim como a Rose, o Daniel fizeram questão de sair do Tocantins para vir começar o projeto aqui no Rio de Janeiro, que vá para o mundo. A internet hoje, meu Pai, é uma janela infinita. Que as pessoas sejam impactadas por este podcast, tocada pelo Senhor. E que, através desse podcast, meu Pai, venha a prosperidade dessa família e de todos que assim assistem. Nós profetizamos que daqui para o mundo seja bênção esse podcast na vida de todos que assim assistirem e participarem dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, glória a Deus aí, então. Vai. Ô, glória! E olha, e é com essa mesma glória, com essa mesma bênção, porque a gente fala, bispo, que toda glória... A gente não quer glória, não. A gente quer continuar sendo assim, ó, pequenininho, porque a glória tem que ser de Deus em tudo que a gente faz na nossa vida. Tudo é pra ele. É Ele que tem que aparecer nesse podcast, é Ele que tem que ser glorificado. E assim como a gente... Eu quero muito primeiro agradecer, né, a presença do senhor por ter topado estar com a gente. Eu sei que o senhor tem uma... essa correria uma que o senhor agenda tem. super corrida, sair daqui. Eu sei que o senhor ainda tem muitas agendas, mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter disponibilizado, ter falado um pouco da história do senhor, ter falado um pouco da fé, ter falado um pouquinho da importância desse trabalho do senhor como vereador aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eu poderia não ser só no Rio de Janeiro, né? A gente queria que também se estendesse aí para todos os estados aí, todo estado deveria ter um vereador como o senhor. Deve. Um vereador empenhado em trabalhar em prol das pessoas, do povo
do sofrido. Então, assim, mas muito obrigada, mais uma vez, que Deus abençoe a vida do senhor, né, Dani? É isso aí. E a gente vai ficando por aqui, né? no podcast Comunica aí pelo Brasil.